E eu fiz algumas vezes essa oração: Espírito Santo, traz e me convence que eu sou filha amada do meu Pai. Eu não quero saber só aqui, eu quero saber aqui. E aí o Pai, Ele atende as orações da gente. Só que o atender a oração dele, às vezes não é assim do jeito que a gente queria. Eu imaginei que eu ia dormir e ia acordar me sentindo a filha queridinha dele. Aí Ele permite a gente passar os vales, as dores. As dores são pedagógicas, na verdade. Deus não vai perder a oportunidade de nos ensinar. Ele não provoca a tua dor, mas Ele não vai perder a oportunidade de trabalhar na tua dor e deixar a marca dele. Ai, as lições que a gente aprende na dor, nunca mais a gente esquece. A dor, na verdade, não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Já pensou se a gente não sentisse dor? Existem pessoas que têm uma síndrome, que é como se um fiozinho fosse desligado no cérebro dessa pessoa e ela não sente dor. Tem algumas doenças, por exemplo, a hanseníase causa isso, né? Entorpece. A pessoa arranca um dedo e não vê que arrancou, arranca um pedaço do pé e não vê que arrancou porque ela não sente dor. Então, na verdade, a dor nos protege. Porque às vezes é por causa de uma dor que a gente vai no médico. Porque foi no médico, tem solução, tem tratamento. Se você não sentisse nada, às vezes poderia morrer. Mas quem gosta de sentir dor? Tem alguém aí? Eu tenho um bocado para já fazer uma oração de transferência. A gente não quer, a gente quer viver no bem bom. Mas o caminhar com Ele não é assim. E aí eu passei umas 2, 3 semanas literalmente enfiada debaixo da mesa do nosso escritório, tem um tapete. E a gente mora numa casa abençoada. Amém. De 2 andares, né? Os quartos aí em cima. E tem uma janela maravilhosa que dá para o céu. Eu amo orar olhando para o céu. Cada um com as suas manias, né? Eu amo olhar para o céu. Para mim, eu já vejo uma janela do céu. Já vejo meu Pai debruçado, como diz a Vivi, no parapeito da eternidade, olhando para mim, e a gente tem altas conversas. Mas às vezes você passa momentos e situações na tua vida, e eu sei que tem alguém que está vivendo algo semelhante. A gente não vive histórias iguais, cada um tem a sua história. Assim como a dor não é igual a de ninguém. A dor só sabe quem sente. Você pode ter passado por algo semelhante e dizer, eu consigo entender a tua dor, mas você não sabe a dor daquela pessoa, porque cada pessoa sente de uma forma diferente. E eu não tinha palavras para orar, então eu entrava lá naquele lugar, fechava a porta, às vezes tirava uma manhã ou uma tarde e ficava sentada no chão, com a palavra, lendo um tempo, meditando, falando com o Pai. Abria a janela, olhava para o céu e falava, querido, eu vou ficar aqui contigo. Nem palavras eu tenho para orar, mas eu vou ficar aqui olhando para ti. E eu sei que tu vai ficar olhando para mim, querido. Então nós vamos ficar se olhando. E a hora que tu quiser, eu preciso ouvir a tua voz. Eu só preciso que tu diga algo para mim. Se tu quiser que eu fique quieta, eu fico quieta. O que é muito difícil para mim. Mas se tu disser que é tu fazendo, fique quieta, pronto. Se tu disser também que tu não quer mais que eu prego, eu não preciso pregar. Eu já estou entendendo o que tu está falando. Já estou entendendo o que é ser filha, Pai. Se tu disser para mim que não é mais para me pregar, deve ter um monte de gente que pode pregar, Pai. Tem tanta gente para nós convidar, tem tanta gente na igreja, tem tanta gente com palavra. Vocês viram como brotou professor aqui? Amém. Brotou professora no curso de mulheres. Às vezes Deus precisa fazer umas coisas estranhas. E agora eu já estou entendendo o que Ele está fazendo. Amém. Mas no começo eu não estava entendendo. E eu vinha para a igreja. E é muito difícil porque quem é falante, né? Tem esse lado sanguíneo, colérico. É só ficar quieto, pronto. Todo mundo nota. Se a gente já fosse quieto, ninguém sabia, né, Nádia? A gente sabia. Ninguém sabia. Mas como a gente é muito falante, e daí um pergunta, como é que a pastora está? O que está acontecendo? E é ruim quando você não pode explicar. Porque na verdade você depende de uma palavra de Deus. Aleluia.
E foi umas 3 semanas assim, só falando com ele, só falando com ele. E eu dizia: pai, eu não estou te apressando, mas se tu quisesse me dar uma resposta ia ser bem mais fácil para mim, querido. Não que a pessoa é nervosa ou ansiosa, pai, mas assim, só uma palavrinha, pai. Só diz o que tu está fazendo. Se tu disser, está tudo certo, pai. Eu não preciso estar pregando, eu posso ser a pastora que ora, eu posso ser a pastora só que visita, eu posso ser a pastora que unge, eu posso ser o que tu quiser que eu seja. E aí, faz mais ou menos uma semana ou 2, o Senhor me acordou numa madrugada. E eu acordei bem desperta. Falei: uau, deve estar na hora de orar. Olhei para a janela. Mas quando eu ia me levantar, eu ouvia a doce voz dele. Aleluia. Aleluia. Alguém aqui nessa noite Espírito Santo vai ouvir de perto a voz dele. Aleluia. Aleluia. Aguenta firme. Não desista agora. Eu não sei qual é o teu vale, mas eu sei que o Pai tem uma palavra para o teu coração. E quando ele falou, ele disse assim no meu ouvido muito claro: filha, lembra aquela mensagem que eu te dei para pregar muitos anos atrás? E é engraçado, irmãos, porque normalmente quando o Senhor me dá uma palavra eu escrevo elas. Eu gosto de escrever à mão, eu pinto. Eu memorizo muito mais fácil quando eu escrevo. E eu tenho uma caixa lá em casa, ou 2 de sermão que eu já escrevi. Imagina, pregando desde menina, desde os 12 anos. Então tem muito papel, muito que eu já escrevi. E quando o Senhor falou assim, eu lembrava do esboço. E há muitos anos, eu acho que faz mais de 10 anos que eu preguei essa palavra. E ele disse: lembra a palavra que eu te dei e tu pregou sobre a flecha na mão do arqueiro? E eu falei: lembro. Isaías capítulo 49. E parece que eu estava vendo o esboço na minha frente. E Deus me deu essa mensagem para pregar. Eu preguei, depois estava falando com a Zana. Ela disse: tia, tu pregou essa mensagem num congresso em Blumenau faz mais de 10 anos atrás. E quando Deus me deu essa palavra, eu lembro que eu preguei dizendo que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ninguém nasce por acaso. Um homem e uma mulher, quando se juntam numa relação, a mulher entra com o óvulo, o homem com o esperma, e isso gera uma multiplicação de células. Mas só se torna vida uma criança quando um espírito entra ali. E esse espírito só Deus pode liberar. E só Deus pode mandar para a terra. Amém. Ninguém sabe fazer espírito. E não existe espiritinho. E nem alminha. É um espírito e uma alma. Existe corpinho ou corpão. Mas não existe espiritinho ou alminha. Ele manda pronto. Essa bebezinha que foi apresentada aqui hoje, está tudo dentro dela o que ela vai ser. Aleluia. Está tudo ali. E a Bíblia fala também, o salmista diz que os filhos são como flechas na mão de um valente. Cabe aos pais direcionar para onde essa flecha vai ser apontada. Aleluia. Quando Deus usa Josué para repetir o que tinha falado para Moisés, Deus disse: inculca na mente do filho e da filha de vocês a minha palavra. Inculcar é fazer força. Procura no Google o significado dessa palavra para você entender. Não é assim, fala para o teu filho da minha palavra. Não, inculca na mente dos teus filhos, é algo com força. E ele diz: andando pelo caminho, sentado na tua casa, escreve nos umbrais da tua porta. Ele está dizendo: faça os teus filhos me conhecer. Porque se eles me conhecerem de verdade, nunca mais eles vão se escapar de mim. E isso é papel dos pais, não é papel de professor, não é papel de igreja. Quem conhece Jesus e tem filho, tem a obrigação de inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos. Aleluia.
Pede sabedoria e Deus vai te dar um método para isso. Verdade. Às vezes o que funciona com um não funciona com o outro. Mas você pode orar e o Senhor te ensinar. Na casa do meu pai, ele tinha umas táticas para ensinar a gente a palavra. Muito simples, um italiano com a 3ª série. Bravo também, bem colérico. Lá era meio por livre espontânea opressão. Mas o que ficou marcado, ficou marcado. Ninguém mais arranca. Ninguém arranca. Ele soube inculcar Jesus na nossa cabeça. Seja por medo, por força, por violência. A verdade é que nem um filho teve paz longe dos caminhos do Senhor. Parece que a gente escutava a voz dele na nossa cabeça. E domingo de manhã ninguém tomava café na nossa casa sem falar um versículo de cor. E não podia repetir no outro domingo. E os versículos que a gente decorou, a gente sabe até hoje. Quando a gente se junta entre os irmãos, vai versículo, se todo mundo sabe alguns versículos de cor, porque senão não tomava café. Se ele dobrasse o joelho para orar 1 hora, a gente ia ficar 1 hora do lado dele. Trocado, deitado, sentado, mas não levantava dali. Como os pais foram ruins, mas esses pais é que geraram essa geração que ainda está viva aqui, que é crente. Aleluia. A minha geração que criou filho já errou em muita coisa. Eu me coloco junto. A gente quis ser um pai e uma mãe mais legal. Começamos a dar poder de escolha para a criança que nem tinha poder de escolha. E agora é uma luta para trazer eles para a casa do Senhor. Mas inculca. Foi isso que o Senhor mandou fazer. Inculca a palavra na mente dos teus filhos. E quando o Senhor falava comigo naquela madrugada sobre essa palavra, Ele dizia: eu te fiz como uma espada afiada e como uma flecha polida. Quando Ele me deu essa mensagem, eu lembro que eu preguei dizendo que primeiro a flecha é preparada, falando de uma maneira mais rústica daquele tempo mais antigo, quando os guerreiros preparavam suas próprias flechas e eles colocavam aquelas flechas nas aljavas. Aljava era um recipiente onde as flechas ficavam. Você já deve ter visto algum filme, já viu como é que um atirador de flecha carrega ela, né? Pelo meio do peito e ela fica nas costas. Ele leva a mão nas costas, tira a flecha e aí ele coloca no arco. E na nossa vida, todos nós vamos passar cada fase dessa flecha. A fase quando a gente vem para o Senhor, a fase quando a gente recebe o Senhor, a fase quando a gente se rende para o Senhor, e aí Ele começa a preparar a flecha, Ele começa a polir a flecha. Mas tem flecha que está na fase do polimento e já queria estar lá no arco. Aí é um problema sério. Deus faz uma promessa e a gente sai correndo. Quantas vezes o Senhor falou para mim: faça a tua mala. A vontade de fazer a mala ali. Mas passou anos para se cumprir aquela palavra que Ele disse: faz a mala. Depois que a gente vai entender, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente às vezes enfia os pés pelas mãos porque a gente quer pular etapa. Se você está na fase do polimento, não pule essa fase. Se você chegou agora, está entrando agora pelo caminho, Ele está alinhando a tua vida, acredite, você já está na mão do valente. Amém. E na mão do valente, inimigo nenhum tem poder de te tocar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez Ele está pulindo, está te preparando. Fica tranquilo. Não queira ultrapassar limites, não queira fazer o que o Senhor não te mandou fazer, não queira tomar direção que o Senhor mandou você tomar. Fica ali na mão dele, deixa Ele te polir, deixa Ele te preparar. Aí quando a flecha está bem boa e tu pensa: agora eu vou pro arco, e Ele vai dizer que nada, agora eu vou te botar na aljava. No meio do mais um monte de flecha. E a mão do arqueiro nem olha, é só a mão que vai para trás. E ele sabe qual flecha ele vai tirar. Aleluia.
E às vezes você está vendo ele tirar uma flecha, tira outra, atira, aquela flecha vai-se embora, e tem uma flecha amuada dentro da aljava, querendo rasgar a aljava, e diz: ele pega todo mundo, menos eu. A mão vai lá e a flecha vai pular debaixo da mão, e ele pega uma do lado, e todos nós vamos passar por isso. Todos que têm um chamado, vai ter tempo de solidão. Não deve ser bom, né? Ficar dentro de uma aljava trancada num monte de flecha. Pensa um arqueiro correndo, a aljava balançando e tu lá dentro. Onde é que vai me pegar? Quando é que vai me pegar? Quando é que vai me pegar? É aqueles tempos de guerra. É aqueles tempos de batalha. É aqueles tempos que a gente olha para o céu e diz: ei, tu me esqueceu. Ei, por que vai todo mundo e eu não vou? Por que parece que flui para todo mundo? Querido, se você ainda não está onde Deus disse que vai te colocar, é porque você não está pronto. Eu não estou pronta. Porque se nós estivéssemos prontos, quando Deus quer colocar, irmão, não tem quem possa impedir quando Deus quer fazer. Amém. Não precisa de indicação, não precisa de apadrinhamento, não precisa ninguém te apresentar. Quando Deus achar que você está pronto para viver o que Ele já determinou pela tua vida, vai acontecer, fica tranquilo. Esses dias eu estava escutando uma ministração do apóstolo Luiz Hermínio, e ele estava contando das experiências dele de início, metade de ministério. E ele disse que uma vez eles foram numa conferência em São Paulo, e o pastor Irineu Gruber, que discipulou ele muito tempo, ajudou ele, falou: Luiz, leva tuas fitas de pregação, no tempo daquelas fitinhas cassete, né? Aquelas tribuladas que a gente enfiava uma caneta para voltar. Quem aqui já cantou com aquela fitinha? Não levanta a mão que vão saber a nossa idade. O tempo do playback, naquelas fitas, meu pai, que luta. A gente ia cantar com as irmãs, o menino se atrapalhava, dava um apertão, a fita pulava para frente, meu Deus, para voltar para trás. Em cima daquele negócio, eu uma caneta, enrolava para voltar a fita para trás. Vocês já viram, né, que eu passo dos 40. E ele disse que ele tinha gravado umas fitinhas, assim, do testemunho dele, né? E aí o pastor Lapa, que é um amigão dele, ainda que fez a foto. Diz que levou ele debaixo de uma luz, assim, um foco, e disse: faz assim, Luiz, cabelo. E ele veio bater a foto com uma luz na cabeça, porque o nome da pregação era Das Trevas para a Luz. Olha que criatividade, esses crentes, olha. E aí, como ele ia para aquele congresso, e ele disse: só estava os pastores top da época, os pregadores, os pastores das grandes igrejas, Batista, Lagoinha, Malafaia, e aqueles que podiam abrir porta, que ele imaginava que eles podiam abrir porta. E aí o Irineu Gruber quis, né, apresentou: ó, pastor, fulano, ciclano, esse aqui é o Luiz. Luiz tinha 30 e poucos anos. Esse cara aqui, ó, Deus tem um chamado tremendo na vida dele, tem uma igreja abençoada em Itajaí. Mevan estava lá com seus 5, 6 anos de existência. Deus está usando ele naquele lugar. Aí os pastores olharam: ô Luiz, que bênção, Deus te abençoe, filho, senta aí, vamos lanchar com a gente, vamos jantar com a gente. E ele empolgado, já passou a mão na caixeta da fita, e já começou a botar umas fitas em cima da mesa, para dar uma fitinha para eles escutar o testemunho dele. E ele disse que quando eles terminaram de comer, eles foram levantando e saindo, cada um com o seu compromisso. E quando ele olhou, tinham deixado todas as fitinhas em cima da mesa. Diz que deu uma dor no coração dele. É como se ele tivesse desprezado. Para ele pareceu desprezo. Fizeram pouco caso dele. E ele olhou para as fitinhas com aquela dor. Aí diz ele: mas a fita era cara. Eu fui lá e recolhi todas as minhas fitinhas de volta, botei na caixetinha. E daí estava bem bicudo já, entristecido com Deus, me sentindo desprezado. É a flecha, irmão. Estava dentro da aljava e já queria dar no ar. E ele disse que ouviu a voz do Senhor dizer assim: Luiz, por que tu está tentando arrombar portas que eu ainda não abri? Quanta gente que arromba a porta, que quer se projetar rápido demais. Quanta gente que não entende que a aljava é cuidado, a aljava é proteção. Você pode estar escondido, mas você está escondido nele. Aleluia. Podem não estar te vendo, mas é Ele que está te protegendo, porque Ele está te preparando para aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Aleluia. Mas vai chegar o dia, quieta teu coração. E foi aí que Deus falou naquela madrugada. Ele disse: Sara, lembra
Da parte que você pregou, e você dizia que quando a mão do arqueiro entra na aljava para te pegar, ela vai te pegar, não vai se enganar. Ele tem o tempo certo de pegar gente. Ele não vai te confundir, fica tranquilo, fica tranquila. Quando o arqueiro pega a flecha e ele coloca ela no arco, quanto mais ele estica, porque essa é a fase, quando sai da aljava, aí tu vai para a mão do arqueiro e ele põe você lá naquela corda com aquele arco, e quanto mais ele estica, às vezes a gente passa por essas fases. Meu Deus. Que tu diz, eu não aguento mais, e ele está dizendo, aguenta sim, eu ainda vou te esticar mais um pouco, eu vou morrer, não vai não, porque eu sei até onde eu posso te levar, eu vou fugir, não vai não sai da mão do arqueiro, aguenta firme. Aleluia. Naquela madrugada ele me disse, Sara, tu está no meu barco, e sou eu que estou te puxando para trás. Aleluia. Sou eu que estou te puxando para trás. Oh, Espírito Santo. Aquieta o teu coração, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou te puxando para trás. Aleluia. Lembra o que você pregou? Você disse que quanto mais o arqueiro puxa uma flecha para trás, mais perto do coração do arqueiro essa flecha vai ficar. Aleluia. Ele puxa. Quanto mais ele te puxar para trás, mais dentro do coração dele ele está te guardando. Mais perto dele ele diz, eu estou te puxando para trás. Sou eu que estou te trazendo para mais perto do meu coração. E quando eu te soltar... E aí ele só disse isso. Aleluia. E eu falei, tá, e quando tu me soltar ali... Aleluia. Eu falei, ai meu Deus, como é que tu faz uma coisa dessa comigo? Eu sou sanguínea, meu pai, com colérica, agora vou morrer do coração. E aí eu lembrei que de manhã a gente ia para o café de pastores. Aleluia. E eu falei, pai, eu entendi o que tu está falando, mas tu podia dar mais um detalhe para mim, assim? Ninguém lá sabe o que eu estou vivendo. Eu estou indo para aquele café de pastores, eu preciso. Usa alguém lá para falar comigo, pai. E de manhã amanheceu chovendo muito. O sanguíneo tem um problema com a manhã. Diz que o teco da gente funciona bem depois das 8h30, 9 horas. Às vezes mais. E o Marco disse que ia, o relógio apertou e pulou em pé, melancólico, sistemático, já foi lá, já se arrumou-se e voltou pro quarto. Eu ainda estava coberta. Daí tinha uma amiga sanguínea que ia comigo, eu me nego a dizer quem é, me mandou mensagem, falou, amiga, não vou. Essa chuva, eu não estou muito legal, não vou. Falei, ó, tá vendo? É para mim ficar vendo. Já tinha me esquecido da madrugada. Aí o Marco voltou e falou, amor, tu não vai? Eu falei, amor, acho que eu não vou com essa chuva, né? Tão frio. Tu já tá arrumadinho, vai tu. Sempre tem mais pastor mesmo. Aí ele veio, deitou arrumado do meu lado e falou, amor, vamos comigo. Nós somos uma só carne, ele apelou também. Nós somos uma só carne, eu fico tão perdido quando tu não vai comigo. Vamos junto, levanta, vamos junto, vamos. Aí eu olhei para ele. Então tá, por amor a ti eu irei. Mas quando eu disse assim, eu lembrei de Deus falando comigo na madrugada. E eu tava assim, né, por amor a ti eu dei um pulo, falei, meu Deus, eu vou sim. Me arrumei e fui, e chegamos lá. Quando nós chegamos, eu já vi que estava um ambiente diferente. Nunca tinham separado para ministrar só para pastor e para pastor aquele dia, separado. Tinha uma mesa preparada. E nós fomos levados à mesa naquela manhã. E quando as pastoras estavam falando, eu estava ouvindo, eu pensei, vou ficar bem quietinha. Tem mulheres com muita necessidade, com vontade de falar, eu vou ficar quieta aqui só ouvindo. Mas no final, Deus usa uma das pastoras, ela levanta naquela mesa, aponta para mim e diz, pastora Sara, Deus me deu uma palavra para falar para você. Eu falei, estou ouvindo.
Ela disse: o Senhor manda te dizer que até hoje tu foste uma vinha. Aleluia. O vinho que foi produzido na tua vida serviu de alegria e de cura para muita gente. Aonde tu fosse, tu derramou do vinho da tua vida. Aleluia. E muita gente se alimentou, foi curada. Mas o Pai manda te dizer que agora tu estás vivendo um tempo que não é para tu semear nada. Descansa, porque o Pai está plantando uma vinha para ti. Aleluia. E Ele está te conduzindo a um lugar para uma maturidade nova e uma autoridade espiritual, porque o que Ele colocou na mão de vocês naquele lugar Aleluia. é muitas vezes maior do que tu possa imaginar. Então Ele está te preparando ainda para isso. E quando você começar a colher do fruto da vinha que o Pai está plantando para ti, por causa do que tu estás vivendo nele, tu não vais te embriagar com esse vinho. Tu vai entender que foi o Pai que plantou para ti. Uau. Sair daquele ambiente, chega uma outra profeta, ninguém escutou uma outra, e ela diz: pastor, eu preciso orar por você, senta aqui nessa cadeira. Eu sentei na cadeira e ela veio com um pano, né, desses que elas fazem aquela dança profética, azul, lindo, cor de água, e ela começou a espalhar entre as outras pastoras que estavam sentadas prestando atenção em quem estava falando, e ela espalhou, cobriu os meus pés, e eu sentada na cadeira fiquei olhando. Daqui a pouco a percepção que eu tinha que não era mais um pano, era um rio, era um lago. E aí ela disse: Deus manda te dizer que até hoje tu foste um rio. Uma não escutou a outra falando. Até hoje tu fosse um rio, e a água que fluiu de ti, por onde Deus te levou, muita gente nadou nesse rio. Mas o Pai manda te dizer que agora tu não precisa fazer nada. Ele está trazendo o rio dele. Aleluia. Ele me mandou cobrir os pés dessas mulheres para tu entender que por onde tu fosse, tu sempre fosse ao encontro de mulheres, tu sempre fosse para fluir na vida de mulheres, tu sempre quis cuidar de mulheres, mas Ele está dizendo para ti: não precisa mais do encontro de ninguém. Ele está trazendo elas para ti, Ele está trazendo nações para ti. Fica quieta e não faz nada. Aleluia. E por último, eu falei: Jesus, fiquei 3 semanas pedindo só para tu olhar para mim. Me deixou 3 semanas de molho, depois resolve falar tudo num dia só. Aí eu sou uma outra pastora que veio e me abraçou e falou: o Pai manda dizer para ti que Ele estabeleceu um tempo novo na tua vida. E esse tempo já está acabando. Ele vai mudar uma estação na tua vida. E Ele me mandou te dar isso. Coloca algo na minha mão. Quando eu abro os olhos, era um relógio na minha mão, mas eu nem vi o relógio. Quando eu abri os olhos, que eu vi o relógio, dentro do relógio tinha uma borboleta. Falei: uau. Aleluia. Eu entendi o que Ele tinha falado para mim. Aleluia. Mas o que Ele falou para mim, e eu estou no meu processo com Ele, Ele pediu para compartilhar contigo nessa noite. Eu não sei em qual fase da flecha você está, mas olhando daqui, espiritualmente falando, eu posso ver flecha em todas as fases. Aleluia. Aleluia. Tem aquela na mão do arqueiro que está sendo polida. Ele está passando um polimento que está arrancando farpa da tua vida. Aguenta firme. Tem muita coisa que Ele ainda precisa tirar de ti. Tem muita coisa que Ele precisa te purificar. Tem coisa que Ele precisa te limpar. Não foge da mão dEle. A boa notícia é que tu está sendo polido, mas tu está na mão do arqueiro. Tu não está sozinha, tu não está sozinho. Está na mão dEle, fica firme, não foge. Aleluia. Porque se você fugir agora, você vai fugir a vida toda. Recebe essa palavra como profética de Deus para a tua vida. Se você tentar fugir desse processo, aonde tu for, vai ter um processo mais árduo. Porque quando você foge de um aqui, chega lá, o outro tem um pouquinho mais, porque foi desobediente. Então aperta um pouquinho mais. Para de correr e para de ser desobediente. Desde o início desse culto Ele está falando: te renda, te renda, te renda. Aleluia. Talvez você está
dentro da aljava. Aleluia. Está cheio de flecha no teu lado. E às vezes você fica se comparando. Aleluia. Talvez está até brigando com ele. E dizendo que aquela flecha nem era tão boa que nem eu. Tu já pegou e já lançou. Sou melhor do que aquela, pai. Eu sei mais, já estudei mais, me preparei tanto. Estou aqui escondido, ninguém me vê. Eu já disse isso para ele. Eu já disse isso para ele. Por que fulano está indo e eu não vou? Por que dá certo para tanta gente, para mim não dá? Eu já disse isso para ele. E ele dizia: espera em mim. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu tempo. Acredite, ele não está fazendo isso por maldade. A Bíblia disse que ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a minha estrutura, ele conhece a tua. Você não se conhece, eu não me conheço. A gente pensa que se conhece, mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o poderá esquadrinhar? Só ele que tem os olhos como chama de fogo, que é capaz de ver o teu ontem, teu hoje, teu amanhã. Então fica quieto, fica quieta. Aleluia. Não foge da aljava. Daqui a pouquinho a mão vai entrar nessa aljava. Quando você estiver pronto, apto, ele não vai te tirar da aljava para te colocar na lança, no arco. E você está envergado e perdeu o alvo. Porque quando pula processo é isso que acontece. Vai antes da hora, se quebra, e depois para arrumar é mais pior. Não. Quando você espera nele, aleluia, ele ajeita todas as coisas. Sabe, às vezes tem pessoas, o Senhor me dizia isso, tem pessoas que, por não esperar o tempo, por não saber esperar o processo, por querer fugir do processo, não consegue viver o propósito porque foge do processo o tempo inteiro. E por fugir, ela toma caminhos, e não são caminhos, ela toma atalhos, quebra a cara. Eu já vi gente dizendo para mim: mas é que precisava acontecer aquilo, pastora. Coisa terrível. Coisa assim que errou o alvo, pecou, quebrou a cara, mas por escolha errada. Queridos, Deus não é conivente com o pecado. Aleluia. Se você fizer uma escolha pecaminosa, vai ter consequência. Não vem me dizer que foi Deus que permitiu, você estar indo contra a palavra. É que Deus é tão misericordioso que Ele vai consertar os atalhos, os erros que a gente faz para não abrir mão da gente. Quando Deus precisa consertar erros, atalhos que a gente tomou, quer dizer que nós falhamos no propósito. Quer dizer que Ele precisa estar contornando uma situação que Ele podia estar direcionando. Ele está contornando situações porque falhamos no propósito. Falhamos na obediência. Mas Ele é tão misericordioso que Ele não joga ninguém fora. Ele ainda vai lá e conserta, Ele conserta, Ele conserta. Ele vem e diz: te humilha, confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu vou fazer algo novo, eu vou ter misericórdia. Eu não vou te matar porque eu te amo, eu quero te estruturar. Aleluia. Mas muito melhor do que Deus consertar os erros que a gente faz, é a gente ser um filho que ouve a voz do Pai. Aleluia. É a gente ser obediente e dizer: Senhor, não deixa eu sair da posição que Tu me colocou. Senhor, não deixa eu tomar caminhos que o Senhor não traçou. Senhor, não deixa eu errar. Senhor, eu quero fazer certo. Senhor, eu quero me render. Talvez você está no arco já. Quem sabe você está vivendo algo semelhante ao que eu vivi, estou vivendo. Talvez a mão dele está te esticando e te puxando. Ai, irmão, e quando estica assim dói. Porque começa a aparecer coisas que a gente às vezes nem sabia que ainda tinha. Mas acredite, a Bíblia diz, e se a Bíblia diz é verdade, que Ele não nos dá prova além do que possamos suportar. Aleluia. Junto com essa prova, tem um livramento, tem um escape, tem uma saída que às vezes a gente não está enxergando, mas tem. Ele é um Pai. E Ele também é esse arqueiro valente. Quem sabe Ele está te puxando. Mas quanto mais Ele te puxar, mais perto do coração dele nós vamos ficar.
E quando Ele nos soltar, a gente não vai errar o alvo. A gente vai chegar aonde Ele já disse que nós vamos chegar. Amém. Você consegue entender o que Ele está falando aqui nessa noite? Essa é uma noite profética. E essa é uma noite de decisão, o Senhor me diz. Aleluia. Tem pessoas aqui que o Senhor já falou algumas vezes com você. Eu não te conheço, talvez é a primeira vez que você entrou aqui, mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Acredite, eu vim até aqui lutando com essa palavra para não pregá-la. E eu só estou aqui pregando porque Ele me mandou pregar, porque senão eu não estava aqui. Aleluia. Mas Ele está liberando uma palavra aqui. Que vai precisar de uma resposta nossa nessa noite. Aleluia. Ou a gente se rende, ou a gente se rende. Queridos, não brigue com a vontade dEle. Deus dá sinais pra gente. Deus nos conduz muitas vezes. Deus fecha uma porta aqui. Deus te livra ali. Deus faz de tudo. Ele te cerca. Aleluia. Não seja resistente à voz dEle. Se você se render, é muito mais fácil o processo. Quando a gente se rende. E rendição para mim é isso aqui. Aleluia. Você levanta a mão e diz: não tem nada na minha mão. Não vai mais dar briga, não tem briga, eu não vou resistir. Eu vou me render. Faz do jeito que tu quiser. O jeito dele é perfeito para a tua vida. Ele está te puxando. Mas acredite, não é para o teu mal. A hora que Ele te soltar, você vai estar pronto para viver aquilo que Ele já te prometeu. Aleluia. E a gente não vai errar o alvo. Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração aqui nessa noite.